Oi, minha gente, tudo bem? Tem uma dica ótima que eu quero compartilhar com vocês, né? Que é este livro maravilhoso aqui, ó, A Revolução dos Bichos em Cordel. Conhecem este livro? É com as ilustrações de Vladimir Barros, certo? E é de Josué Limeira. Olha, eu tenho o Pequeno Príncipe, inclusive, nessa mesma perspectiva, em cordel, e indico bastante. Minha gente, o que é cordel? É interessante, assim, muitas pessoas conhecem o cordel, né? O cordel é muito conhecido no Nordeste, a propósito, difundiu-se primeiramente no Nordeste. Entretanto, já tomou conta do Brasil todo, né? Mas o que é cordel? Cordel é uma literatura, uma narrativa cantada, né? E que diz muito, está muito relacionada às questões tradicionais, regionais, né? Ou a questão do popular, né? Do improviso, mas sem perder a riqueza, certo? Da narrativa. Bem, como surgiu o cordel? O cordel surgiu na França, né? Mas houve um grande destaque no cordel nos séculos 12 e 13 em Portugal, nas trovas, né? Os trovadores, eles faziam narrativas, né? Desenvolviam narrativas, poemas cantados para o povo. E esses poemas cantados, eles deram então origem, estou falando assim, de uma forma bem direta, né? Claro que houve um processo histórico, né? Tem muita coisa envolvida também mas em suma foi isso. As trovas, né? E os trovadores foram lá o princípio, o iníciozinho do cordel. O cordel, então, como o próprio nome diz, né, remete à corda, eram folhetos pequenos pendurados em corda com narrativas cantadas para o povo, para o popular, certo? E, como eu já falei também, não ficou só no Nordeste, né? Disseminou-se primeiro no Nordeste, mas já tomou conta do Brasil todo. Inclusive, em 2018, dia 19 de setembro, eu estava inclusive organizando material para os alunos do cursinho na época, quando selecionei se eu quero um texto que tenha sido hoje, publicado hoje, para trabalhar em uma prova amanhã, algo bem recente, bem novo, e aí eu vi a questão do cordel sendo então reconhecido como patrimônio cultural e material brasileiro. Veja que top, né? Porque o cordel, ele tem essa questão, mesmo tendo influência, né, muito forte dos trovadores, mas tem, obviamente, a cultura popular muito forte ali presente, né, do Nordeste e do Brasil todo, certo? Hoje ele é muito forte na Paraíba, em Pernambuco, em Alagoas, mas não só. A gente tem um núcleo, inclusive, de estudos de cordel em São Paulo ou no Rio. Eu não sei se não lembro exatamente, mas eu acredito que é em São Paulo. Você pode pesquisar, certo? E estou falando do cordel para que você, então, compreenda a riqueza deste livro. Veja, este livro é de George Orwell, né? O escritor, o autor do livro original, clássico. Só que esse aqui é uma adaptação, né? Porque, de fato, este livro, ele é de Josué Limeira e com essas ilustrações belíssimas, né? Remetendo a estilogravuras de Vladimir Barros. O que é estilogravura? São essas imagens, essas ilustrações aqui, olha, que lembra, né, os carimbos, certo? Aqui, as imagens muito que estão que servem, na verdade, que são base de ilustrações, são as ilustrações do cordel, certo? São as chamadas estilogravuras. E eu achei belíssimo como essa história foi toda adaptada para o cordel sem perder nada da essência. E veja que o interessante, os comentários que nós temos atrás do livro, né? Uma sinopse, por assim dizer, do livro, ele diz assim, ó. A adaptação do clássico de George Orwell para o ambiente nordestino, a Revolução dos Bichos em Cordel, mantém a fidelidade ao enredo original. Minha gente, de fato, mantém. Eu já li e reli A Revolução dos Bichos, porque eu já ministrei várias aulas de aprimoramento e é incrível como a riqueza se mantém aqui em detalhes, né? E veja que ele é todo rimado, ele é um livro desenvolvido por meio, né, de estrofes, certo? Por versos que compõem estrofes, né? E o ritmo. Então, por isso que a gente diz que é então cordel, né? É em cordel, mas mantém a riqueza
a beleza, não, embora seja totalmente a história, né, contada por George Orwell, mas nós temos aqui uma identidade, como traz aqui, ó, a expressão que é utilizada aqui no livro, uma nova roupagem singular e empolgante. Ele mantém a fidelidade ao enredo original, mas ele veste uma nova roupagem, é de uma originalidade belíssima, sem se afastar da história. É muito rico, vale bastante a pena, certo? Eu vou continuar lendo o que diz aqui, ó. A história dos animais da Granja do Solar, que cansados de serem explorados por um patrão bêbado e irresponsável, resolvem assumir a fazenda e o próprio destino, é emblemática da exploração dos fracos pelos poderosos, da corrupção pelo poder, de propósitos e ideais humanistas. Minha gente, eu não vou falar detalhes do livro, tá? Eu falei um pouco de cordel, mas eu não vou falar da temática, me delongar, me aprofundar na temática, não. Eu quero que vocês leiam, mas eu acabei de ler aqui, em síntese, não é? O que trata o livro. O livro fala da questão de onde as pessoas estão, onde gostariam de estar e o que fazem, né? Quando tem poder. Em suma, é isso. Né? Mas eu não vou apresentar para vocês. Eu acho que no nosso canal tem um resumo do livro, né, de George Orwell, o original, Revolução dos Bichos. Mas é por isso que eu também, é um dos motivos de não falar dele aqui, porque eu quero que você aproveite essa época, né, esta época do ano, esse recesso escolar para alguns e férias para outros, e leia o livro, que vale muito a pena, certo? Então não é uma simples fábula, não. Isso aqui tem um contexto histórico bem interessante, né? Vale você fazer uma pesquisa, ver em que momento foi produzida essa obra, certo? A Revolução dos Bichos. Você viu aqui que ele fala muito sobre a questão da exploração dos fracos pelos poderosos, né? Os animais da fazenda estavam cansados, certo? De serem explorados pelo dono da fazenda. E em certo momento eles têm a oportunidade de virar o jogo, mas acontece algo surpreendente, algo inesperado, né? Portanto, ela é chamada assim de uma fábula porque os protagonistas são animais e tem uma moral, certo? Muito interessante no final. Mas não há nada de historinha, não há nada de simplório, não. Entende? É algo maravilhoso, é uma lição bem interessante e como o próprio, eu acabei de ler o próprio trecho disso aqui para vocês do livro, né? Ele trata dos ideais humanistas. Ele fala dessa questão. O que é isso? Leia o livro. Outra coisa, para terminar, ele diz assim: transporta para o gênero cordel, veja que é uma fábula que traz uma temática maravilhosa, baseada, né? Toda original, vamos dizer. É a história original do livro Revolução dos Bichos, só que para o gênero cordel, certo? A narrativa ganha outro tipo de força, de sabor bem brasileiro, sem, no entanto, perder a universalidade. Um livro que amplia as possibilidades de leitura e fruição de um clássico da literatura mundial. Muito bom. Eu vou ler para vocês a primeira estrofe. Veja que top a primeira estrofe. A primeira estrofe, ela diz assim, ó: lá nas terras da Inglaterra, lá na Granja do Solar, o dono, o senhor Jones, vivia a se aperrear, os animais judiava, da granja se descuidava e a crise chegou por lá. Veja que nesses versos aqui, nessa pequena estrofe, você compreende, né? Que era uma pessoa que o dono era descuidado, era opressor, né? Era desleixado a ponto de a crise chegar porque ele não estava preocupado, né? Dono dessa granja, então a Granja do Solar. Os bichos, em certa noite, marcaram uma reunião, isso é a segunda estrofe, viu? Marcaram uma reunião, esperaram o Sr. Jones entrar no seu casarão. Ele estava embriagado e com a cerveja do lado seguia com o lampião. Você visualiza toda a cena, né? Eu nem vou continuar porque dá vontade de ler tudo. Mas sabe uma coisa que eu quero destacar, para quem não leu ainda? Veja como é importante o conhecimento de mundo. Este livro, este exemplar, observe, eu adquiri há pouco tempo. Eu estive no museu, né, no Instituto Brenan, e eu tirei até uma foto com a estátua de uma escultura, uma obra linda que tem lá de Dom Quixote, e recomendei a leitura de Dom Quixote, né? E falei sobre a questão dos moinhos de vento, tão abordada em Dom Quixote, né? Aí veja, aqui você vai chegar em um capítulo que fala da construção do moinho de vento, ó. Aqui, ó.
certo? A construção do moinho de vento. Logo mais, veja o título, o capítulo que tem. Observe, a construção do moinho de vento, aí vem as confissões e a batalha do moinho de vento. O que é que você lembra quando você lê isso aqui, a batalha do moinho de vento? A batalha, tá vendo? A batalha do moinho de vento. Você sabe que isso é intertextualidade, né? Com a batalha de Dom Quixote, percebe? Então, assim, é importante conhecermos os clássicos, é importante ter esse conhecimento de mundo, porque isso é cobrado de você, né? Nas provas, nos vestibulares, não só por esse aspecto, entende? Porque nós lemos, como eu sempre falo, eu sempre atribuo assim, essa necessidade de ler aos vestibulares, aos concursos, mas eu deixo claro sempre o seguinte: a literatura ela nos engrandece, né? Ela nos faz ter então conhecimento de mundo tão necessário para a gente interpretar o que acontece, né? À nossa volta, certo? Então essa é a principal função da literatura. Ela nos enriquece, né? Nos torna ricos realmente, porque nós aprendemos não só a questão vocabular, e seria muito pouco, né? Mas a gente aprende a compreender, por exemplo, qual é a moral, qual é o sentido desta obra. Eu quero que você leia e fale o que é que você, né, para si mesmo, o que é que você aprendeu, o que é que você entendeu desta obra, como ela lhe enriqueceu, certo? O que você pode aprender, usufruir ao ler este livro. Então, veja bem, a gente não vai coisificar a literatura, né? Mas, em suma, a gente precisa, o concurseiro, ele precisa ler, certo? Literatura nacional, literatura universal, e sempre os alunos do cursinho são incentivados, desde a turma de nivelamento para cursinho, né? E a gente vai ampliando as leituras, obviamente, a oferta, porque é sempre necessário, né? Sem, no entanto, desmerecer. Então, minha gente, eu quero que vocês façam, né, usufruam desta leitura maravilhosa, certo? As imagens, as ilustrações deste livro são maravilhosas. Vejam que top. Olha só, certo? Lindo o livro, né, a capa em si. E a história, como eu falei, que é um clássico da Universal, né? É universal. É uma literatura que não está não vai perder, embora seja, né, direcionada, trabalhada aqui em cordel, não perde o sentido, não se distancia do tema. É interessante, como eu acabei de falar, né? Eu falei no início deste vídeo. Eu já trabalhei várias vezes o livro e ao ler este em cordel, né, o livro original me refiro, ao ler esta adaptação, esta nova roupagem em cordel, eu sinto que pude visualizar através das estrofes bem mais. É riquíssimo o trabalho, certo? O autor está de parabéns, o ilustrador está de parabéns. E então é isso, né? O sucesso vem para quem estuda, para quem lê, para quem se informa. Um grande abraço e até a próxima.